Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor, realizado semanalmente pela ADECO. O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi celebrado no passado domingo 15 de março. No entanto, o trabalho de promoção da segurança nas relações de consumo não para por aí. A ADECO continua a sua missão de garantir que os consumidores tenham mais confiança nos produtos e serviços oferecidos pelo mercado cabo-verdiano, promovendo orientação, difundindo informação e iniciativas que fortaleçam os direitos de todos os consumidores. Portanto, fica na nossa companhia nesses próximos minutos e seja um consumidor informado. Para o programa de hoje, temos os seguintes títulos em destaque. A ADECO assinala o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor com realização de atividades nas escolas de São Vicente e participação em feira informativa promovida pela ARME. Enquadrado no lema Produtos Seguros, Consumidores Confiantes, o docente e presidente da Casa da Ciência do Polo da UniCV em Mindelo aborda segurança no comércio eletrónico. Informação Jurídica responde à seguinte questão: como funciona a defesa e a representação jurídica gratuita para cidadãos que não possuem recursos financeiros? Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. A ADECO marcou o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, assinalado no passado dia 15 de março, com um conjunto de atividades de sensibilização nas escolas básicas e secundárias da Ilha de São Vicente, com o objetivo de informar os estudantes sobre os seus direitos e deveres enquanto consumidores. Além de intervenções nas escolas, a associação também marcou presença no passado dia 14 de março na feira informativa promovida pela ARME em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor. O primeiro estabelecimento de ensino a receber a ação de sensibilização foi a Escola de Ensino Básico Obrigatório Luís Moraes, em Vila Nova, tendo como público-alvo os alunos do 4º ano. A sessão foi conduzida pela jurista da ADECO, Dirlene Miranda, e o técnico de comunicação Gustavo Ramos, que promoveram um momento de diálogo com os alunos em torno do tema Direitos e Deveres dos Consumidores. No dia 17 de março, foi a vez das escolas secundárias José Augusto Pinto e Liceu Lugero Lima acolherem palestras sobre os direitos do consumidor e a educação financeira em Cabo Verde. Na escola secundária José Augusto Pinto, a sessão foi conduzida pelo presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson Faria, com foco na capacitação dos estudantes para o exercício consciente dos seus direitos e para uma gestão financeira responsável desde cedo. Já no Liceu Lugero Lima, a palestra foi ministrada pela jurista Dirlene Miranda, que abordou os direitos e deveres dos consumidores, alertando os alunos para práticas de consumo pouco transparentes e orientando-os sobre como agir em diferentes situações nas relações de consumo. Ainda no âmbito das atividades desenvolvidas junto das escolas para assinalar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, a ADECO esteve no dia 18 de março na Escola Básica de Monte Sossego, sensibilizando os alunos sobre os seus direitos e deveres enquanto consumidores. As comemorações alusivas ao Dia Mundial do Consumidor culminaram também com a participação da ADECO no dia 14 de março na feira informativa organizada pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME. Um espaço que reuniu entidades reguladoras, empresas e organizações da sociedade civil com o objetivo de aproximar os consumidores das entidades responsáveis pela regulação dos serviços essenciais e promover práticas de consumo mais conscientes, seguras e informadas. No âmbito das celebrações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, assinalado este ano sob o lema Produtos Seguros, Consumidores Confiantes, conversamos com o docente e presidente da Casa da Ciência do Polo da UniCV em Mindelo, Érico Pinheiro, sobre a segurança no comércio eletrónico, desafios, riscos e formas de prevenção de fraudes nas compras online, destacando a importância de práticas seguras, da literacia digital e da adoção de medidas de proteção dos consumidores no ambiente digital. Comprar na internet é tal e qual ir ao supermercado hoje em dia. Então, neste caso, comprar online acaba por ser bastante cómodo, mas esta comodidade também traz consigo alguns riscos. Então, é de suma importância que nós tenhamos em mente que, ao comprar online, nós estamos sujeitos a estes riscos e estes riscos não estão inerentes
única e exclusivamente da tecnologia, mas também do comportamento e da atenção do consumidor. Então, antes de nós comprarmos online, há uma série de cuidados que nós devemos ter, cuidados simples, mas extremamente importantes. Uma delas é verificar se o site é seguro. Quando nós colocamos o endereço no nosso browser, verificar se esse endereço começa com HTTPS, que é o protocolo que garante ou indica que há proteção na transmissão dos dados. Outro cuidado que nós devemos ter é, antes de comprar em qualquer loja, verificar a reputação desta. Ou seja, verificar se ali existem feedbacks de outros consumidores que utilizaram esses bens ou serviços, verificar também se existe um canal de comunicação caso algo não corra bem, para que nós possamos contactar a respectiva empresa, como também endereço físico, entre outras informações. Ou seja, qualquer empresa idónea facilmente vai disponibilizar esse tipo de informações. Outra questão que nós devemos ter cuidado é a questão da utilização do Wi-Fi público. Quando nós conectamos a um Wi-Fi para realizar transações, nós estamos maximizando, facilitando para que esses nossos dados, não só pessoais, mas como bancários, sejam utilizados também por pessoas mal intencionadas. Outro cuidado que nós devemos ter enquanto consumidores é ler com muita atenção as políticas de devolução, de entrega da empresa, guardar os comprovativos, porque estes também poderão ser utilizados mais tarde, não só para reclamar os nossos direitos, mas também fazer com que todo o processo aconteça de uma forma tranquila. As fraudes são várias e nós podemos destacar, basicamente, com muita facilidade, 3. Primeiro, são sites ou seja, o indivíduo mal intencionado acaba por clonar os sites legítimos. Então, para o consumidor, parece que é o site legítimo, ele faz ali, insere os seus dados, coloca os seus dados bancários, os seus dados pessoais, pensando que está fazendo uma transação legítima e, na verdade, está fornecendo os seus dados a pessoas mal intencionadas que provavelmente mais tarde irão fazer a exploração dos mesmos. Outro tipo de ataque é o phishing, em que consiste em, normalmente, o utilizador recebe mensagens de telemóvel ou e-mails solicitando informações. E, normalmente, eles vêm acompanhados de links que acabam por nos redirecionar para plataformas ou sites fraudulentos, cujo objetivo é conseguir captar as nossas informações pessoais e bancárias. E, normalmente, esses links vêm com aquele sentido de urgência ou de oportunidades extraordinárias que nós podemos perder. Então, isso acaba por criar aquele sentimento de urgência no consumidor. E para que esse cliente não perca esse tipo de negócio, acaba por cair com muita facilidade nesse tipo de ataque. Outro ataque que nós temos e é que acontece com muita frequência e praticamente todos os dias nós acabamos por ver pessoas do nosso círculo caindo, infelizmente, nele, é pagar quando nós pagamos por um serviço ou um bem e nós acabamos por não receber. Ou seja, a pessoa compra algo online, mas faz todas as transações como o vendedor solicitou, mas a pessoa acaba por não receber o seu bem ou serviço. A literacia digital é fundamental para que nós tenhamos um ambiente mais seguro para os nossos consumidores. Então, é de suma importância que nós entendamos que a segurança não é só uma questão de tecnologia, mas sim uma questão de comportamento e cuidados por parte dos consumidores. Então, é de extrema importância que hajam informações, hajam formações, workshops, para que esses consumidores consigam reconhecer esses tipos de ataques, ou situações que pode colocar em alguma situação de perigo. Por exemplo, quando o consumidor consegue seguir um protocolo e ver ali, verificar se um site é seguro, desconfiar de ofertas que parecem muito vantajosas para serem verdade, então esse consumidor acaba por ter uma consciência, um cuidado maior e que vai dificultar esse tipo de ataques. Bom, eu acredito que as compras online é uma responsabilidade tripartida. Ou seja, nós temos um consumidor que deve verificar os sites antes de comprar. Nós temos as empresas, por exemplo, as entidades bancárias que são responsáveis por garantir
plataformas de pagamentos seguros e as autoridades que têm a responsabilidade de fiscalizar e também de promover esse tipo de conhecimento junto da população. Imaginando uma situação onde o consumidor, antes de comprar, ele acaba por verificar se o seu site é seguro, toma as medidas necessárias, desconfia das ofertas que parecem muito boas para serem verdade. Então, a partir do momento que esse cliente faz isso, ele já elimina consideravelmente as chances de sofrer um ataque, apesar que isso não é totalmente suficiente. Voltando para a questão das empresas, nomeadamente os bancos, estes têm a responsabilidade de investirem em plataformas com uma segurança muito mais robusta, também investir em políticas não só de devolução, como também de facilitar que as transações aconteçam da melhor forma possível, na proteção dos dados que são transmitidos entre cliente e servidor e, por parte das autoridades, as autoridades têm a responsabilidade de fiscalizarem os mercados, como também de garantir que há uma maior sensibilização junto da população. Então, aqui é de extrema importância que nós tenhamos em mente que a questão da segurança, que muitas vezes pensa, é só uma questão de utilizar um antivírus, de ter um computador, ter firewalls e essas coisas. É importante sim, mas a segurança online não fica única e exclusivamente dependente da tecnologia, mas também da forma como nós comportamos e da atenção que nós temos quando nós efetuamos estes tipos de transações online. Como funciona a defesa e a representação jurídica gratuita para cidadãos que não possuem recursos financeiros? Quem nos traz a resposta a esta questão é a jurista Dirlene Miranda, na rúbrica Informação Jurídica. O direito à defesa e à representação jurídica gratuita constitui uma garantia fundamental que assegura a todos os cidadãos o acesso efetivo à justiça, independentemente da sua situação econômica. Esse direito decorre da ideia de que a justiça não pode ser privilégio de quem possui recursos financeiros, mas deve estar ao alcance de qualquer pessoa, garantindo que a desigualdade econômica não se traduza em desigualdade perante a lei. A assistência jurídica gratuita abrange tanto processos civis quanto criminais, incluindo orientação jurídica, acompanhamento em procedimentos judiciais e representação por advogado. O objetivo é assegurar que os cidadãos em situação de vulnerabilidade possam exercer plenamente os seus direitos, defender os seus interesses e ter acesso a uma tutela judicial efetiva. A ausência de recursos econômicos não deve impedir a participação em processos legais ou comprometer a defesa em casos em que a presença de um advogado é essencial. Na prática, essa assistência é organizada de forma a permitir que pessoas carenciadas possam solicitar apoio, demonstrando a sua incapacidade de arcar com os custos de um advogado ou com as despesas processuais. Instituições profissionais e órgãos de justiça colaboram para designar advogados que prestam serviços gratuitos, garantindo que cada indivíduo tenha representação adequada e acompanhamento técnico ao longo do processo. O acesso a esse direito depende da demonstração de insuficiência econômica. Uma vez reconhecido, o cidadão passa a ter isenção de custas e honorários, podendo recorrer à justiça sem enfrentar barreiras financeiras. Esta abordagem fortalece o princípio da equidade e da igualdade perante a lei, refletindo o compromisso do país em promover um sistema judicial inclusivo, onde a proteção legal não depende da capacidade financeira do indivíduo. A defesa e representação jurídica gratuita em Cabo Verde não é apenas um mecanismo de apoio aos menos favorecidos, mas também uma expressão concreta do princípio de que a justiça deve ser acessível a todos, garantindo que os direitos legais sejam efetivamente exercidos e protegidos, independentemente da condição econômica do cidadão.
E assim chegamos ao fim do programa de hoje, mas a ADECO continua disponível para atender dúvidas e reclamações através dos contactos ao lado. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras espalhadas pelo país. O programa Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira, à mesma hora.